7 sinais de Deus de que algo maior está prestes a acontecer na sua vida. Você já sentiu que algo dentro de você está mudando, mesmo sem entender o porquê? Como se o mundo ao seu redor ainda fosse o mesmo, mas o seu espírito soubesse que algo está prestes a acontecer. É como se o céu estivesse se movendo em silêncio, mudando o que você ainda não vê. Esse é o primeiro sinal de que Deus está preparando algo maior. Antes de transformar o que está fora, Ele começa a movimentar o que está dentro. Há momentos em que o coração sente o que os olhos ainda não conseguem enxergar. E quando isso acontece, não é coincidência, é o Espírito Santo trabalhando em segredo. Deus começa a mudar a atmosfera espiritual da sua vida e, de repente, tudo o que antes fazia sentido parece perder o brilho. As conversas já não te preenchem, os lugares já não te encaixam, as pessoas mudam. O que antes te trazia prazer, agora parece vazio. Isso não é confusão, é o chamado do céu. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele primeiro te desloca. Ele muda seu ambiente, retira apoios e quebra rotinas que te mantinham preso a uma versão antiga de si mesmo. Você sente que algo está se fechando, mas na verdade, Deus está abrindo um caminho que ainda não existe. O problema é que, quando Ele começa a mover o invisível, a mente humana se desespera porque quer ver provas. Mas o processo de Deus raramente começa visível. Ele sempre começa no invisível. Nada é por acaso. As orações que parecem não ter resposta, os relacionamentos que se distanciam, as portas que se fecham, tudo faz parte de um mesmo enredo divino. Porque antes de Deus te levar para o novo, Ele precisa te libertar do que te prende ao velho. E muitas vezes essa libertação dói. Você não entende o porquê das perdas, mas se olhar com os olhos da fé, vai perceber que cada desconforto é uma preparação. Deus está te chamando para um novo nível, mas Ele não pode colocar o novo sobre o antigo. Por isso, Ele remove. Por isso, Ele silencia. Por isso, Ele permite mudanças que você não pediu. Não é castigo, é reposicionamento. Quando o céu quer te promover, Ele primeiro te separa. E quando isso acontece, é sinal de que algo grande está prestes a nascer. Este vídeo é um convite para discernir o que Deus está fazendo. Existem sinais espirituais que anunciam o início de uma nova estação. E se você estiver sensível, vai perceber que talvez já esteja vivendo alguns deles. Cada sinal é uma mensagem codificada do Espírito, um aviso de que o ciclo mudou e que o tempo do novo está mais perto do que parece. Então, se a sua alma anda inquieta, se a rotina já não faz sentido, se o silêncio de Deus parece mais intenso, não se assuste. Esses são os primeiros indícios de que algo está sendo movido por Ele. Não contra você, mas por amor a você. O céu não muda quando você vê, o céu muda quando você crê. Hoje você vai entender os 7 sinais de Deus, de que algo maior está prestes a acontecer na sua vida. E talvez, enquanto ouve cada um deles, o seu espírito perceba que Deus já começou o processo. E o que parecia o fim, na verdade, é o início de uma nova fase. O sinal do silêncio divino, quando Deus para de falar como antes. Poucos momentos na caminhada de fé são tão difíceis quanto o silêncio de Deus. É quando você ora e o céu parece mudo. Você busca respostas e encontra apenas o eco do próprio clamor. É um tempo confuso, porque a mente diz que Deus se afastou, mas o coração ainda sente a presença dele, mesmo que de forma sutil. E é exatamente nesse contraste entre sentir e não ouvir que nascem os maiores processos de transformação espiritual. O silêncio de Deus não é ausência, é método. Ele não fala menos porque te abandonou, mas porque está te ensinando a ouvir de outro jeito.
Quando você amadurece espiritualmente, Deus muda a forma de se comunicar. Ele para de responder como antes, para que você aprenda a reconhecer sua voz, sem depender de sinais visíveis. O silêncio é o treinamento do espírito. É onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Jesus viveu esse silêncio. No Getsêmani, enquanto suava gotas de sangue, ele clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o céu permaneceu em silêncio. Nenhum anjo apareceu, nenhuma resposta audível foi dada. Mas naquele silêncio, o plano da salvação foi selado, porque o silêncio de Deus nunca significa inatividade. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Deus está orquestrando o que você ainda não entende. Há pessoas que confundem o silêncio divino com rejeição, mas o silêncio, na verdade, é confiança. Quando Deus confia em você, Ele te expõe ao silêncio para ver se a sua fé é baseada em sentimentos ou em relacionamento. É fácil crer quando as respostas são imediatas. Difícil é continuar crendo quando a única coisa que se ouve é o som da espera, mas é justamente ali, no vazio das respostas, que o caráter espiritual é formado. O silêncio é o berço da fé madura. É nele que você aprende a discernir o mover de Deus sem depender de emoção. É quando você percebe que Deus não precisa falar para estar presente. Ele está no ar que você respira, no cuidado que te cerca, no livramento que você nem viu. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite para se aproximar, para buscar mais profundo, para parar de querer respostas rápidas e começar a desejar comunhão real. Às vezes, Deus se cala porque a resposta que você quer ouvir te distrairia do que Ele quer te ensinar. Ele sabe que há dores que precisam amadurecer em silêncio. Ele sabe que há feridas que só curam quando o barulho cessa. E é por isso que Ele permite esse tempo de aparente distância. Não para te ferir, mas para te refinar. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo em silêncio. Há também um motivo espiritual mais profundo. Deus usa o silêncio para mudar o foco da sua oração. No início você fala sobre o problema. Com o tempo, você começa a falar com o próprio Deus. O silêncio te ensina a orar com propósito, não com desespero. É ali que o relacionamento se aprofunda. O silêncio revela o verdadeiro valor da fé. Crer sem ver, confiar sem sentir, continuar mesmo sem entender. E é nesse ponto que a transformação começa. O coração que antes buscava respostas começa a buscar presença. Você percebe que o que te sustentava não era a voz que ouvia, mas o amor que permanecia. O silêncio se torna sagrado, porque é nele que a alma descansa. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está trabalhando no invisível, moldando o que você ainda não percebeu. Moisés passou 40 anos no deserto, em silêncio, antes de ouvir Deus falar na sarça. José viveu anos esquecido em uma prisão, antes de ver o propósito se cumprir. Davi foi ungido rei, mas ainda assim passou muito tempo no anonimato, ouvindo apenas o som dos próprios pensamentos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus atravessaram períodos de silêncio, porque é nele que a promessa se fortalece. O silêncio é o solo onde as raízes da fé se aprofundam. É o lugar onde você deixa de pedir, Senhor, fala comigo, e começa a declarar, Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não ouço nada. Essa é a fé que move o céu. É a confiança que faz Deus agir, mesmo quando o tempo ainda parece parado. Talvez esse seja o sinal que você está vivendo agora. As orações parecem não ter retorno, os sinais cessaram e tudo parece quieto demais. Mas não se engane, esse é o prenúncio do novo. O silêncio é o último estágio antes da revelação. É o momento em que Deus está te moldando para suportar o peso do que vem depois.
Quando o céu se cala, é porque está prestes a falar de uma forma que você nunca ouviu. Por isso, não desanime. O silêncio não é o fim, é o ensaio do novo começo. Continue orando, continue crendo, continue firme. O silêncio de Deus é o som da preparação. E quando o tempo certo chegar, você entenderá que Ele nunca esteve longe, apenas te ensinando a escutar com o coração. O sinal do desalinhamento, quando o que antes funcionava já não faz sentido. Chega um momento em que tudo o que antes fazia sentido começa a se desconectar. As coisas que antes te motivavam já não te inspiram. As conversas perdem o brilho. O trabalho que antes te preenchia agora parece vazio. É como se algo dentro de você tivesse mudado e o mundo ao redor ainda não tivesse percebido. Isso é o sinal do desalinhamento, um dos mais claros indícios de que Deus está te reposicionando para algo maior. O desalinhamento não é confusão, é transição. Quando o propósito muda de nível, Deus começa a desmontar estruturas antigas. Ele te desencaixa de lugares onde você já não deve permanecer. E por mais desconfortável que isso seja, é o único caminho para o novo começar. Antes de promover, Deus sempre provoca. Antes de abrir portas, Ele fecha as erradas. Antes de te levar para o novo, Ele te desconecta do velho. Esse é o momento em que tudo parece sair do controle, mas na verdade é Deus assumindo o controle. Você tenta insistir em ciclos que Ele já encerrou, mas o céu não sustenta o que já não carrega propósito. O desalinhamento é o modo divino de te avisar que o tempo mudou. O que antes fluía, agora trava. O que antes prosperava, começa a secar. E o que antes te fazia bem, agora te esgota. Não é azar, é sinal. Muitas pessoas resistem a esse processo porque acham que Deus está tirando algo delas, quando na verdade Ele está as libertando. O desalinhamento é a forma de Deus dizer: o que te trouxe até aqui não te levará adiante. É o rompimento necessário entre a zona de conforto e o território da promessa. Quando Deus quer te fazer crescer, Ele cria desconforto onde antes havia acomodação. Lembra de Abraão? Deus o chamou para sair da terra conhecida, da casa do pai, da zona de segurança. E antes que ele pudesse ver o novo, teve que deixar o antigo. Esse é o princípio do desalinhamento. O velho ciclo precisa morrer para que o novo nasça. O erro de muitos é tentar carregar tudo o que foi com eles, quando o novo tempo exige leveza. O desalinhamento também acontece nas relações. Pessoas começam a se afastar, conversas esfriam, laços se rompem. Às vezes, não há explicação humana, é apenas Deus separando caminhos. Ele sabe o que você não vê. E por mais doloroso que seja, essa separação é proteção. Ele retira quem não vai suportar o peso do seu chamado, porque o que vem a seguir exige foco e pureza de propósito. O desalinhamento é um sinal silencioso, mas poderoso. É o Espírito Santo removendo conexões que já não alimentam o seu crescimento espiritual. É como se ele dissesse: você está crescendo, e o lugar onde estava ficou pequeno demais. A alma sente antes do corpo perceber. Por isso, quando nada mais se encaixa, é porque o novo já está em formação. Deus não desperdiça desconfortos. Ele usa cada frustração como ferramenta de realinhamento. Se algo parou de fluir, observe. Pode ser que Deus esteja fechando uma porta não para te punir, mas para te redirecionar. A estagnação é um aviso espiritual de que o propósito está mudando de forma. Quando tudo parece desencaixado, é porque Ele está reconstruindo. É normal sentir medo nesse processo. O desalinhamento parece perda, mas é avanço. A mente quer entender, mas o espírito já sabe, há algo maior vindo. Deus está reorganizando o cenário para te posicionar no centro da vontade dele. E quando o realinhamento termina, o que antes era confusão se torna clareza.
Se hoje você sente que nada mais faz sentido, que portas estão se fechando e o coração está inquieto, saiba que isso não é o fim, é o anúncio do novo. Deus está te deslocando de um lugar confortável para te levar a um lugar frutífero. Ele precisa te tirar do terreno estéril para te plantar em solo fértil. O desalinhamento é o prelúdio da promoção espiritual. E quem tiver coragem de não lutar contra o que Deus está movendo, verá o que o céu está preparando. Quando o que antes funcionava parar de funcionar, não insista. Ouça. É o sinal de que o céu está reposicionando sua história. O sinal da inquietação interior, quando a alma não encontra mais paz no mesmo lugar. Há um tipo de inquietação que não vem da ansiedade, mas do espírito. É quando, mesmo que tudo esteja aparentemente bem, algo dentro de você começa a se agitar. Você não sente mais paz, onde antes havia conforto. O trabalho, as conversas, os planos, nada mais te satisfaz como antes. Não é ingratidão. É um chamado. Essa inquietação é o aviso silencioso de que o ciclo está mudando. E o céu está tentando te tirar de um lugar que já cumpriu seu propósito. Quando Deus quer te mover para algo maior, Ele começa a gerar desconforto no seu espírito. Ele deixa o antigo terreno apertado para que você perceba que não pode mais permanecer ali. É o mesmo que acontece com uma águia, quando o ninho fica pequeno demais para o voo que está por vir. O espaço que antes te abrigava agora começa a te sufocar, e isso não é castigo, é transição. A inquietação interior é o primeiro movimento do novo tempo dentro de você. É o Espírito Santo despertando o seu coração para um propósito que ainda não foi revelado. Você sente como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível, mas não sabe para onde. Isso é porque Deus começa o processo sem revelar o destino. Ele provoca um incômodo santo para que você busque respostas na presença dele, não nas circunstâncias. A maioria das pessoas tenta calar essa inquietação com distrações. Muda o ambiente, ocupa a mente, mas a alma continua inquieta. Isso acontece porque o que Deus está gerando não pode ser silenciado por nada externo. É algo espiritual. A alma está reagindo àquilo que o céu está ativando. Quando o espírito começa a mover, o coração não consegue mais fingir estabilidade em um lugar que Deus já deixou. Jonas é o exemplo perfeito disso. Ele tentou fugir do propósito e entrou num barco para Tarsis, achando que podia descansar longe da vontade de Deus. Mas o mar se agitou. A tempestade não era o problema, era o sinal. Era Deus dizendo: você não pertence mais a esse caminho. Quando Deus tem um propósito grande na sua vida, Ele não permite que você tenha paz fora da rota dele. Essa inquietação também é um convite à busca. É quando Deus diz: pare de correr para fora e venha para dentro. Ele quer te levar para um novo nível de intimidade, mas antes precisa quebrar a ilusão de conforto. A inquietação é o Espírito te puxando de volta para o centro da vontade de Deus. É Ele te dizendo que você foi feito para mais, que o tempo do estancamento acabou, que a alma precisa de movimento. Se você sente que está no limite, que não consegue mais se encaixar no mesmo padrão de vida, entenda, não é algo errado acontecendo, é algo certo começando. Deus está desinstalando o velho para liberar o novo. E enquanto você tenta entender o que está perdendo, Ele está preparando o que você vai ganhar. A inquietação é o prelúdio do propósito. É o aviso de que a zona de conforto se tornou uma prisão espiritual. Deus quer te expandir, e o primeiro passo é tirar sua paz onde não há mais crescimento. O Espírito não te deixa confortável em um lugar onde você parou de florescer. Ele quer que você cresça, que avance, que se mova na direção do que foi criado para ser. Por isso, não tente anestesiar esse incômodo. Não é para te punir, é para te alinhar.
Quando o coração se inquieta, é porque Deus já começou a preparar o novo cenário. E quanto mais cedo você se render, mais rápido o propósito se manifesta. O que hoje parece confusão é, na verdade, expansão. A alma inquieta é o sinal de que o espírito está amadurecendo. É Deus sussurrando: o que eu tenho para você é maior do que o que você está segurando. Então, se o seu coração está agitado e a mente cheia de perguntas, pare de resistir. Feche os olhos e diga: Senhor, eu não quero voltar a ter paz no que o Senhor quer que eu deixe. Essa é a oração que abre o caminho. O desconforto que você sente não é o fim. É o empurrão do céu te levando ao seu verdadeiro destino. O sinal da podagem. Quando Deus corta o que ainda tem vida. Existem momentos em que Deus não corta o que está morto. Ele corta o que ainda tem vida. E é justamente isso que confunde a maioria das pessoas. Você ora pedindo crescimento, pede que o céu te leve a outro nível, mas quando o processo começa, ele vem em forma de corte. Deus remove pessoas, caminhos, oportunidades e até sonhos que pareciam promissores. À primeira vista parece perda, mas no reino espiritual é preparação. Assim como o agricultor poda a videira, Deus corta aquilo que está dando fruto, não porque está errado, mas porque pode dar ainda mais. É uma correção sagrada, feita não para ferir, mas para fortalecer. A videira que não é podada se torna pesada, e o peso impede que ela produza. Da mesma forma, quando você carrega mais do que o necessário, o céu intervém e remove o excesso. O corte é doloroso, mas a ausência de poda é letal. Deus corta o excesso de autossuficiência, o apego a pessoas erradas, o orgulho disfarçado de zelo, o medo escondido sob o nome de prudência. Ele tira o que você ainda acha que precisa para provar que o que te sustenta não está fora, mas dentro. E enquanto o ego chama isso de perda, o espírito reconhece como lapidação. A Bíblia mostra que toda vez que Deus quis multiplicar alguém, primeiro ele podou. José teve que perder a túnica antes de vestir o manto. Davi teve que deixar o campo antes de ocupar o trono. Abraão teve que soltar Isaque no altar antes de ver a promessa completa. E Jesus teve que morrer antes de ressuscitar. O corte antecede a glória. O problema é que a mente humana luta contra o processo. Você tenta segurar o que Deus está tirando e quanto mais segura, mais dói. O que o agricultor entende é que a poda é temporária, mas o crescimento é permanente. Deus não corta para punir, ele corta para dar espaço ao novo. Se ele não removesse o que já cumpriu seu propósito, você permaneceria limitado, preso a uma fase que não tem mais o que te oferecer. O corte é o grito silencioso do céu dizendo: você está pronto para crescer, mas precisa soltar o que pesa. Às vezes, o que está te impedindo de florescer não é o que te falta, é o que você se recusa a deixar. E Deus, em sua sabedoria, intervém para arrancar até o que você ainda acha indispensável, porque sabe que esse apego está te atrasando. A dor da poda é proporcional ao tamanho do crescimento que vem depois. É por isso que quanto maior o chamado, mais profundo o corte. Deus não desperdiça feridas. Cada parte que ele tira é uma raiz que estava te prendendo ao passado. Quando ele corta, ele te liberta. E quando você aceita esse processo com fé, o crescimento se torna inevitável. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Isso significa que o corte é sinal de que você está vivo, não de que está sendo punido. O céu só poda o que tem potencial de frutificar. Se Deus está cortando algo agora, é porque ele viu o que você ainda não viu. Um futuro onde você floresce de um jeito que jamais imaginou. Portanto, pare de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E comece a dizer: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso?
Essa mudança de postura transforma dor em sabedoria, perda em crescimento e ferida em testemunho. O corte é o início da multiplicação. Depois da poda, a videira volta a crescer com mais força, mais foco e mais frutos. É exatamente o que Deus está fazendo com você. Ele está te preparando para uma colheita tão grande que, se Ele não removesse o que está te prendendo, o novo não teria onde nascer. Então, se algo foi arrancado da sua vida e você ainda não entende o motivo, descanse. Deus nunca corta por acaso. Ele corta porque viu que há mais de você dentro de você, e o que Ele vai fazer brotar será muito maior do que o que foi tirado. O sinal das perdas necessárias, quando o que você ama é retirado. Algumas perdas não vêm para te destruir, mas para te direcionar. Há momentos em que Deus precisa arrancar algo que você ama, não porque Ele queira te ferir, mas porque sabe que esse apego te impediria de chegar onde Ele quer te levar. As perdas necessárias são aquelas que você não escolheria, mas que, depois de algum tempo, percebe que eram indispensáveis para o seu crescimento. Elas não são o fim, são o caminho. Deus trabalha de forma diferente da lógica humana. O que você chama de perda, Ele chama de libertação. O que você lamenta por ter ido embora, Ele vê como algo que te deixaria preso em um lugar onde o propósito já se cumpriu. E é por isso que muitas vezes Ele não te consulta, apenas age. Ele remove, encerra, desconecta e o coração se desespera tentando entender. Mas é no meio dessa dor que Ele sussurra: confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. As perdas necessárias são o bisturi da alma. Deus corta o que parece vital para curar o que realmente importa. E o corte é preciso porque Ele sabe que há amores, sonhos e caminhos que, se continuassem, te fariam perder o foco do propósito. A dor de perder algo que amamos é a prova de que ainda estamos sendo moldados e não esquecidos. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, e ainda assim permaneceu firme. Ele não sabia, mas o céu inteiro estava observando sua fé. A perda não era o fim de Jó, era o teste que o levaria a uma restauração dobrada. A verdade é que ninguém gosta de perder, mas todo aquele que aceita o processo de Deus acaba recebendo algo muito maior do que o que perdeu. Há perdas que parecem injustas, mas são intervenções divinas. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga as intenções, os caminhos ocultos, as consequências futuras. E quando Ele percebe que algo vai te afastar da rota, Ele tira, mesmo que doa. Ele faz isso porque te ama, porque o amor verdadeiro corrige, protege e preserva. O amor de Deus nunca permite que você permaneça em algo que vai te destruir mais adiante. Muitas vezes, o que foi embora não saiu, foi enviado. Foi Deus encerrando o que você não teria coragem de encerrar. E enquanto você chora pelo que acabou, o céu já está preparando o novo. Mas o novo só chega quando você solta o antigo. Por isso, há fases em que Deus não te dá o que você quer, mas o que você precisa, e o que você precisa quase sempre vem disfarçado de perda. Essas perdas são o tratamento espiritual da alma. Deus está removendo pesos invisíveis, dependência emocional, medo de recomeçar, necessidade de aprovação. Ele quer que você aprenda a se sustentar nele, e não nas coisas, nas pessoas ou nas circunstâncias. E quando você entende isso, a dor começa a se transformar em clareza. Você percebe que o que foi tirado abriu espaço para o que realmente era seu. As perdas necessárias são as que te reposicionam. São o empurrão do céu que te tira do terreno da estagnação. É o rompimento que antecede a expansão. É o não que te protege do colapso do amanhã. Quando Deus quer te promover, Ele primeiro te limpa. Ele te esvazia para te preencher de novo.
mas dessa vez com propósito. E talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo isso. Pessoas foram embora. Planos não deram certo. Portas que pareciam certas se fecharam de repente. Não é azar, é ajuste. O que foi embora não era castigo, era libertação. Deus tirou o que você achava essencial para te mostrar que a sua presença é o único essencial que nunca se perde. O segredo é não se apegar ao que ele remove. Toda vez que você segura algo que Deus está tirando, o processo dói mais. Mas quando você entrega, a dor vira paz. E logo, você descobre que aquilo que parecia o fim foi, na verdade, o início de um novo propósito. Por isso, não amaldiçoe as perdas, agradeça por elas, porque com o tempo você verá que foram exatamente essas perdas que abriram o caminho para a sua verdadeira restauração. O que foi tirado nunca se compara ao que Deus está prestes a colocar no seu lugar. O sinal da mudança de identidade, quando você não se reconhece mais. Há um momento na jornada espiritual em que você olha para si mesmo e percebe que já não é quem costumava ser. As reações mudaram, as prioridades mudaram, até os desejos mais profundos começaram a se transformar. O que antes te empolgava agora te deixa indiferente. E o que antes parecia distante agora te atrai com força. É como se uma parte antiga de você estivesse morrendo para dar lugar a algo completamente novo. Essa é a mudança de identidade, um dos sinais mais fortes de que Deus está te levando para um novo tempo. A mudança de identidade é um processo divino e, ao mesmo tempo, desconcertante. Deus começa a mexer nas bases daquilo que você acreditava ser imutável. Ele muda a sua forma de pensar, suas emoções, seus valores e até as pessoas com quem você se identifica. Você sente como se não se encaixasse mais em nenhum lugar, nem no antigo, nem no novo. E isso é o indício de que o céu está redesenhando a sua essência. Deus não quer apenas mudar a sua história. Ele quer mudar você dentro da história. Antes de te levar para o novo, Ele precisa te transformar para que você seja capaz de sustentá-lo. Por isso, Ele mexe nas estruturas internas, nos pensamentos automáticos, nas crenças inconscientes, nas reações que você ainda não entende. O Espírito Santo começa a fazer uma limpeza profunda, substituindo velhos padrões por uma nova mentalidade. Foi assim com Jacó. Ele lutou a noite inteira com Deus e saiu mancando, mas com um novo nome. Ele deixou de ser Jacó, o enganador, para se tornar Israel, o príncipe que lutou com Deus e venceu. A ferida da luta se tornou a marca da transformação. E é exatamente isso que acontece quando Deus muda sua identidade. Ele fere o que é falso para revelar o que é verdadeiro. Durante essa fase, é normal se sentir perdido. Você não se reconhece mais e talvez as pessoas ao seu redor também não. Elas dizem, você mudou. E sim, você mudou. Porque não dá para carregar o mesmo comportamento em uma nova missão. Deus não vai colocar uma nova unção em um velho recipiente. Ele primeiro te esvazia, te desconstrói e depois te reconstrói segundo a imagem dele. A mudança de identidade também afeta a forma como você se vê. Antes, você se definia pelas suas falhas, pelos seus medos, pelos rótulos que o mundo te deu. Agora, Deus está te chamando para se enxergar como Ele te vê, filho, herdeiro, escolhido. E essa mudança de perspectiva muda tudo. O que antes era culpa se torna propósito. O que antes era limitação se torna chamado. Essa transição é intensa, porque a mente luta contra o novo eu que está nascendo. É o conflito entre o velho homem e o novo espírito. E nesse confronto, há momentos em que parece que você está perdendo o controle. Mas, na verdade, é Deus tirando o controle das suas mãos. Ele está quebrando a imagem que você criou de si mesmo para revelar a identidade que Ele desenhou desde o início.
A mudança de identidade também vem acompanhada de um tipo específico de solidão. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está te separando. Ele está te reeducando espiritualmente. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele sem depender das vozes de fora. É nesse silêncio e isolamento que a nova versão de você começa a se consolidar. Não lute contra o processo. O desconforto é o sinal de que o antigo você está sendo desfeito. É o parto de uma nova consciência, uma nova sensibilidade espiritual, um novo entendimento da vida. Deus está moldando você para caber no destino que Ele preparou. O antigo não tem estrutura para o que está vindo. Você talvez ainda não entenda, mas está vivendo uma atualização espiritual. O que você está sentindo não é confusão, é expansão. É o Espírito Santo te reconstruindo em silêncio. E quando essa fase terminar, você vai olhar para trás e entender que não perdeu nada. Apenas deixou de ser pequeno para se tornar quem você sempre foi em Deus. Por isso, se hoje você sente que está mudando por dentro e não consegue explicar, não resista. Deixe Deus concluir o que começou. Porque a identidade que Ele está restaurando em você será a chave para destravar tudo o que ainda está por vir. O sinal do isolamento. Quando Deus te esconde para te preparar. O isolamento é um dos sinais mais incompreendidos da caminhada espiritual. Quando Deus começa a te separar, a primeira sensação é de abandono. As conversas diminuem, as conexões se afastam, as oportunidades cessam. É como se, de repente, o mundo se esquecesse de você. Mas o isolamento não é esquecimento, é consagração. Deus não te esconde para te punir, Ele te esconde para te preparar. Toda vez que Deus quer revelar algo grande através de alguém, Ele primeiro o tira de cena. O palco do propósito sempre começa no anonimato. Moisés foi escondido no deserto antes de libertar um povo. Davi foi isolado no campo antes de reinar em Israel. José foi esquecido na prisão antes de governar o Egito. E até Jesus viveu 30 anos de silêncio antes de 3 anos de ministério. Porque o isolamento é o ventre onde os grandes chamados são gestados. No isolamento, Deus silencia o ruído das opiniões humanas. Ele te desconecta das vozes externas para que você aprenda a reconhecer a voz dele. Ele te ensina a ser movido por convicção, não por aplausos. Nesse tempo, tudo o que você fazia por reconhecimento é purificado. Você descobre o que realmente te motiva. Se é o desejo de agradar a Deus ou o medo de ser esquecido. E é justamente por isso que esse processo dói tanto. Porque você tenta se mover e nada acontece. Ora, e o céu parece quieto, busca apoio e ninguém entende. Mas o isolamento é a prova de que Deus confia em você o suficiente para trabalhar em silêncio. Ele te afasta do barulho para reconstruir a sua base. Enquanto o mundo te esquece, Ele está te lapidando. Enquanto as portas parecem fechadas, Ele está te fortalecendo por dentro. O isolamento é o tempo da fundação invisível. É onde Deus molda o caráter, cura feridas antigas e revela intenções ocultas. Ele te mostra que a verdadeira força não vem de estar cercado, mas de estar centrado. A solidão que antes te assustava começa a se transformar em santuário. Você aprende a encontrar paz sem precisar de companhia, propósito sem precisar de palco e fé sem precisar de confirmações externas. Há um tipo de preparo que só acontece quando você está sozinho, porque enquanto há vozes ao redor, é fácil se distrair. Mas quando Deus te deixa só, você aprende a depender dele em cada respiração. É nesse lugar de solidão sagrada que Ele te entrega instruções que não podem ser ouvidas em meio à multidão. O isolamento é o código secreto do amadurecimento espiritual. A carne odeia o isolamento, mas o espírito floresce nele, porque ali
Você deixa de ser quem as pessoas achavam que você era e começa a se tornar quem Deus sempre soube que você seria. É o processo de reconstrução silenciosa, onde o externo é pausado para que o interno seja fortalecido. O que Deus faz em público é apenas o reflexo do que Ele construiu no secreto. O maior erro que alguém pode cometer é tentar sair do isolamento antes da hora. Quando o preparo ainda não terminou, sair cedo demais é abortar o propósito. Por isso, se você está nessa fase, permaneça. Não é tempo de visibilidade, é tempo de fundação. Não é tempo de falar, é tempo de ouvir. Não é tempo de ser visto, é tempo de ser moldado. E quando esse processo terminar, Deus mesmo vai te apresentar. Ele vai abrir portas que ninguém poderia abrir e te colocar em lugares onde você não precisará provar nada a ninguém, porque a unção que carrega será suficiente. O isolamento não é o fim da tua história, é apenas o intervalo onde Deus trabalha no invisível para depois te expor no tempo certo. Então, se você sente que está escondido, saiba, não é o esquecimento, é o esconderijo da graça. Deus te colocou aí porque o novo que Ele está preparando em você ainda está sendo formado. E quando estiver pronto, todos entenderão por que Ele te tirou de cena. O sinal do confronto, quando tudo à sua volta te obriga a mudar. Há momentos em que a vida começa a te pressionar por todos os lados. Coisas que antes fluíam param de funcionar. Portas que antes se abriam começam a se fechar. Pessoas que antes te entendiam passam a se afastar. É como se tudo conspirasse para te tirar do lugar. E é exatamente isso que está acontecendo. O céu está te empurrando para fora de uma fase que já acabou. Esse é o sinal do confronto. Quando Deus quer te transformar, Ele te coloca diante de situações que exigem mudança. O confronto é o método divino de evolução. Ele usa o desconforto como ferramenta de crescimento. Quando você não muda por decisão, Deus permite que o ambiente mude por necessidade. Ele usa circunstâncias, crises e decepções para expor o que ainda precisa ser ajustado dentro de você. E por mais doloroso que seja, o confronto é um dos maiores atos de amor do Pai, porque Deus não confronta para te punir, Ele confronta para te libertar. Há um tipo de confronto que vem de fora, mas o mais profundo vem de dentro. É quando o Espírito Santo começa a te mostrar partes de si mesmo que você não quer ver. Orgulho, medo, insegurança, falta de perdão. Ele te coloca diante do espelho da alma e diz: você precisa lidar com isso antes de avançar. Esse tipo de confronto é sagrado, porque revela que Deus ainda está investindo em você. Ele não confronta quem desistiu. Ele confronta quem tem potencial. O confronto é o processo de purificação antes da promoção. Foi assim com Jonas, quando fugiu da missão e acabou dentro do ventre do peixe. Não era castigo, era correção. Foi assim com Pedro, quando negou Jesus e chorou amargamente. Não era rejeição, era restauração. Todo confronto divino carrega em si a semente da transformação. Deus não te expõe para te envergonhar, Ele te expõe para te curar. Quando tudo à sua volta começa a te incomodar, não é sinal de que o inimigo venceu, é sinal de que o propósito está prestes a nascer. Deus usa a pressão para te refinar. Ele te coloca em situações que desafiam o seu orgulho, porque quer te ensinar humildade. Ele te coloca diante de obstáculos que te fazem duvidar, porque quer te ensinar fé. Ele permite que o controle saia das suas mãos, porque quer te ensinar confiança. O confronto é a linguagem do amadurecimento espiritual. O problema é que a maioria das pessoas tenta fugir desse processo. Buscam culpados, tentam entender, mas não percebem que o verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. É a alma sendo realinhada com o propósito. Deus usa o caos para revelar o que precisa ser curado. E o que parece confusão é, na verdade, o Espírito reorganizando tudo.
Quando Deus quer te elevar, Ele vai primeiro te confrontar. Ele vai te mostrar o que precisa morrer antes do novo nascer. Ele vai te colocar frente a frente com comportamentos que você ignorava, com padrões que você achava normais, com atitudes que bloqueavam o fluir dele na sua vida. Esse confronto é doloroso porque atinge o ego, mas é libertador porque desperta o espírito. O confronto também é o momento em que você aprende a se render. Deus não espera perfeição, espera sinceridade. Ele não quer que você finja força, quer que você confesse fraqueza. Porque é no reconhecimento da fraqueza que o poder dele se manifesta. Quando você para de resistir e diz: Senhor, muda em mim o que precisa ser mudado, o processo de transformação começa. E depois do confronto, vem a reconstrução. Aquilo que foi revelado é curado. Aquilo que foi quebrado é restaurado. E o que antes parecia ruína se torna fundamento. Deus não destrói o que é dele. Ele reconstrói em uma base sólida. Por isso, se tudo está te pressionando, se o mundo parece estar te forçando a mudar, não lute contra isso. Respire fundo e entenda. É Deus te empurrando para o próximo nível. Ele quer tirar de você o que não combina mais com o novo tempo que está chegando. O confronto é o parto da transformação. E quando esse processo terminar, você vai entender que o desconforto foi apenas a ferramenta que Deus usou para te alinhar com o propósito que sempre foi seu. O sinal das revelações. Quando Deus começa a falar através de tudo, chega um tempo em que o céu muda a forma de se comunicar. Deus para de falar apenas no secreto e começa a usar o ambiente, as situações e até as pessoas ao seu redor como instrumentos de revelação. É quando você começa a perceber mensagens nas pequenas coisas, coincidências que parecem impossíveis, palavras que tocam diretamente o seu coração. Não é acaso, é o Espírito Santo te treinando para enxergar com os olhos da fé. O sinal das revelações é o despertar da sensibilidade espiritual. É quando Deus começa a expandir a sua percepção para além da lógica. Ele fala por meio de versículos que surgem no momento certo, canções que parecem resposta, conversas inesperadas que trazem direção. Quando o céu quer te alinhar, ele transforma o mundo em um espelho. Tudo começa a refletir o que ele quer te dizer. Muitas pessoas pedem que Deus fale, mas não estão preparadas para ouvir. O problema não é o silêncio de Deus, é o barulho dentro de nós. O Espírito fala constantemente, mas só quem tem o coração quieto consegue discernir. Quando ele começa a revelar, o seu espírito se torna mais sensível. O que antes passava despercebido agora te toca profundamente. O que antes era coincidência agora é confirmação. Foi assim com Samuel, quando ainda jovem ouviu o chamado de Deus pela primeira vez. Ele achou que era a voz de Eli, porque ainda não sabia discernir o som divino. E quantas vezes acontece o mesmo conosco? Deus fala, mas confundimos com pensamentos, intuições ou acaso. O sinal das revelações é quando essa confusão começa a se dissipar. Você passa a reconhecer a voz dele mesmo quando ela se manifesta nas coisas mais simples. Há momentos em que Deus não te entrega respostas diretas, ele te dá pistas. Ele quer que você o busque nas entrelinhas, porque a revelação é um convite à intimidade. Ele quer que você aprenda a caminhar com ele, não apenas a depender dele. E quanto mais você busca, mais ele mostra. Quanto mais você se aproxima, mais ele fala. As revelações também marcam o início de uma nova estação espiritual. É como se o céu dissesse: agora você está pronto para enxergar o que antes não entenderia. Deus começa a te mostrar o que estava oculto, não para satisfazer curiosidade, mas para te preparar. Ele revela direções, intenções e caminhos. Ele te mostra pessoas que devem permanecer e outras que precisam ser deixadas para trás. A revelação é o mapa que antecede o movimento.
Mas é importante entender: revelação sem obediência é apenas informação. Deus não mostra para impressionar, Ele mostra para transformar. Toda vez que o Espírito revela algo, Ele espera uma resposta. Ele te dá entendimento para que você haja com sabedoria. E quanto mais fiel você for às pequenas revelações, mais Ele te confia as grandes. As revelações também podem vir em meio à dor. Às vezes, é no vale que a visão se abre. A perda, o silêncio e o isolamento, tudo isso limpa o olhar espiritual. É quando você para de olhar o mundo com os olhos da carne e começa a enxergar com os olhos da fé. Deus começa a revelar o propósito por trás daquilo que antes parecia injusto. E quando a mente se ilumina, o coração encontra paz. O sinal das revelações é o prenúncio do novo nível de discernimento. É quando Deus diz: agora você já me ouve, não apenas com os ouvidos, mas com o Espírito. Ele começa a te guiar com sinais sutis, como um vento leve que muda a direção de um barco. E o segredo é permanecer sensível, atento, presente. Porque as revelações não são relâmpagos, são sussurros. Quando você começa a perceber que tudo tem significado, que nada é aleatório, que Deus fala em cada detalhe, é porque o seu espírito entrou em sintonia com o céu. E a partir desse ponto, a vida deixa de ser coincidência e se torna propósito. Então, se ultimamente você sente que Deus tem falado em sonhos, em sinais, em palavras que parecem te seguir, não ignore. Ele está te chamando para caminhar mais perto, para enxergar mais fundo, para confiar mais plenamente. As revelações são o modo do céu dizer: o novo já começou. O sinal da pressão espiritual, quando a luta aumenta antes da vitória. Antes de uma grande virada espiritual, quase sempre vem um período de pressão intensa. É quando o peso aumenta, as lutas se multiplicam e parece que tudo o que poderia dar errado acontece ao mesmo tempo. Você ora, mas o céu parece pesado. Acredita, mas as circunstâncias gritam o contrário. É como se o inimigo estivesse mais ativo, tentando te sufocar. Mas o que muitos não percebem é que essa pressão não é sinal de derrota, é sinal de parto espiritual. O que está nascendo em você é grande demais para vir sem dor. A pressão é o ambiente onde o propósito é testado e fortalecido. Assim como a semente precisa ser esmagada na terra para romper a casca e germinar, o espírito também precisa passar por um momento de aperto para florescer. Deus usa a pressão para revelar a força que você ainda não sabe que tem. Quando tudo parece apertado, Ele está expandindo a sua capacidade de suportar o que está por vir. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram essa fase antes da vitória. Antes de Moisés libertar Israel, enfrentou a rejeição do próprio povo e o deserto. Antes de Davi ser coroado rei, enfrentou anos fugindo de Saul. Antes de Jesus ressuscitar, passou pela cruz. A pressão sempre vem antes da glória. É o sinal de que o céu está prestes a manifestar algo poderoso. Espiritualmente, a pressão é um campo de batalha invisível. O inimigo sente quando o propósito está prestes a ser revelado, e por isso ele intensifica o ataque. Ele tenta te distrair, te cansar, te fazer duvidar, mas o que ele não entende é que essa resistência serve apenas para te fortalecer. A pressão é a academia da fé. Cada lágrima, cada luta, cada noite sem resposta está construindo dentro de você a estrutura espiritual necessária para sustentar o novo tempo. Quando o peso aumenta, o natural é querer desistir, mas é nesse momento que a fé verdadeira é provada. Fé não é acreditar quando está fácil. Fé é continuar caminhando quando não há mais força. E Deus observa como você reage à pressão. Se você cede, o processo precisa ser repetido, mas se você permanece, o céu se move.
O Espírito Santo usa o fogo da provação como forja. Ele está moldando você em silêncio, queimando o que é supérfluo e purificando o que é eterno. A pressão também tem um propósito emocional e espiritual. Ela revela o que ainda não foi curado. Nos dias de calmaria, o coração se acomoda. Nos dias de aperto, o que estava escondido vem à tona. Deus usa a pressão para te mostrar feridas, padrões e dependências que precisam ser entregues. E quando você se rende, o que era peso vira poder. Se você sente que está sendo esmagado, lembre-se, o azeite só sai quando a azeitona é pressionada. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. A vitória só nasce depois da guerra. A pressão não está te destruindo, está te revelando. É o sinal de que o céu está trabalhando a seu favor. E é exatamente quando você acha que não vai aguentar mais que Deus entra em cena. O milagre acontece no limite, quando a força humana acaba e o poder divino assume. A pressão é o prelúdio da intervenção de Deus. Quanto maior o peso, maior a glória que virá depois. Por isso, se os ataques aumentaram, se as lutas se intensificaram e o cansaço espiritual parece te consumir, não interprete isso como o fim, interprete como o anúncio. O céu está prestes a romper o ciclo. A pressão é o último empurrão antes da resposta. Não desista agora. Continue orando mesmo em lágrimas. Continue crendo mesmo sem ver. Continue andando mesmo cansado. Porque quando o tempo da pressão termina, o tempo da promessa começa. E Deus vai provar que cada dor tinha um propósito. A pressão não veio para te esmagar, veio para te posicionar. Quando tudo parece piorar, é porque o melhor está prestes a chegar. O sinal da expansão. Quando Deus começa a abrir caminhos onde não existiam. Depois da fase da pressão vem o movimento. É quando, de repente, as coisas que estavam travadas começam a se destravar. Portas se abrem sem explicação. Oportunidades surgem de lugares improváveis e conexões inesperadas aparecem no tempo exato. Você não entende como aconteceu, mas sente que algo está fluindo novamente. Esse é o sinal da expansão. O momento em que Deus começa a mover o que estava parado e a multiplicar o que parecia pequeno. A expansão é o resultado de tudo o que veio antes. O silêncio, o corte, a perda, o isolamento e a pressão. Tudo isso não foi castigo, foi preparação. O céu estava te esticando para caber no novo propósito. Agora, ele começa a manifestar o que vinha sendo preparado em segredo. É o cumprimento silencioso das promessas quando o invisível começa a se tornar visível. Deus é especialista em abrir caminhos onde ninguém vê estrada. Ele abriu o mar para Moisés, fez maná cair no deserto, trouxe água da rocha, ressuscitou o que já estava morto. A expansão é o território do impossível. Quando você chega no limite, Deus cria passagem. Quando todos dizem, acabou, ele diz, agora começa. O milagre da expansão é o rompimento entre o que é humano e o que é divino. Mas é importante entender, a expansão não é apenas crescimento externo, é transformação interna. Deus primeiro amplia a sua mente, depois amplia o seu território. Ele precisa que você pense como alguém preparado para o novo nível antes de viver o novo nível. É por isso que, antes de abrir as portas, ele trabalha no seu interior. A expansão verdadeira começa quando você deixa de se ver pequeno e passa a se enxergar como Deus te vê. Capaz, guiado, escolhido. O sinal da expansão é também a confirmação de que o ciclo anterior acabou. As coisas que antes exigiam esforço agora fluem naturalmente. As ideias voltam, a criatividade renasce, a fé se fortalece. Deus começa a colocar pessoas estratégicas no seu caminho, alinha oportunidades e te posiciona exatamente onde você precisa estar. Tudo parece se encaixar.
Não porque ficou mais fácil, mas porque agora está no tempo certo. Foi o que aconteceu com José. Depois de anos sendo esquecido, ele foi lembrado em um único dia. De prisioneiro, se tornou governador. Nenhuma promoção humana explicaria aquilo. Era o tempo da expansão de Deus. E é assim que o céu age. De repente. Ele não precisa de processo longo para manifestar o que já foi decidido. Quando o tempo do propósito chega, tudo o que estava travado se alinha de forma sobrenatural. A expansão também exige maturidade espiritual. Deus não expande para te impressionar, mas para te responsabilizar. Quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Ele te dá mais alcance, mais influência, mais recursos, não para inflar o ego, mas para cumprir a missão. O novo nível não é um prêmio, é uma plataforma. E o que você faz com ela define se a expansão continua ou se estagna. Muitas vezes, o sinal da expansão vem acompanhado de uma paz inexplicável. Você percebe que o esforço diminuiu, mas os resultados aumentaram. É quando o favor de Deus começa a te cercar. O que antes você precisava correr para alcançar, agora vem até você. É o céu te recompensando por ter permanecido fiel quando ninguém via. Mas há um segredo aqui. A expansão só é mantida quando o coração permanece humilde, porque a mesma mão que abre caminhos é a que sustenta o processo. Se você tentar caminhar sem a presença, o movimento cessa. A expansão verdadeira não é sobre fama ou conquista, é sobre propósito. É o cumprimento da vontade de Deus através de quem se manteve obediente. Então, se você sente que as coisas estão se movendo de forma diferente, se o vento começou a soprar a seu favor, saiba, o tempo da expansão chegou. O que antes era sufoco, agora é fôlego. O que antes era deserto, agora é campo fértil. O que antes era espera, agora é colheita. Deus está abrindo caminhos que você não viu, conectando pessoas que você nem conhecia e preparando resultados que você jamais conseguiria sozinho. Porque quando o tempo da expansão chega, até o improvável se torna caminho. O sinal da paz inexplicável. Quando mesmo sem ver, você sente que está tudo bem, existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não faz sentido para quem olha de fora, mas que preenche o coração de quem confia. É quando, mesmo sem entender tudo, você simplesmente sabe que está no lugar certo, no tempo certo, e que Deus está cuidando de tudo. Essa é a paz inexplicável, o último e mais profundo sinal de que algo maior está prestes a acontecer na sua vida. Essa paz não é passividade. Não é desistir de lutar, é parar de lutar com Deus. É quando o coração aprende a descansar na certeza de que o controle nunca esteve nas suas mãos. É a serenidade que nasce depois de atravessar todas as fases anteriores. O silêncio, o corte, a perda, o isolamento, a pressão. Cada uma delas serviu para te ensinar a confiar. E agora, o resultado é paz. A Bíblia descreve essa paz como a que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. É a tranquilidade que não vem porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. Antes, você se desesperava com a demora. Agora confia no tempo de Deus. Antes, chorava pelas perdas. Agora entende o propósito delas. Antes, tentava controlar. Agora apenas obedece. Essa é a marca de quem amadureceu na fé. Não a ausência de dor, mas a presença de paz mesmo em meio à dor. Quando o Espírito Santo quer te mostrar que o novo ciclo começou, ele te dá essa paz. Ela é a assinatura do céu, de que o processo foi concluído. Tudo o que precisava ser removido, foi removido. Tudo o que precisava ser curado, foi curado. Tudo o que precisava ser aprendido, foi aprendido. E agora, o coração está leve o suficiente para carregar o propósito. Essa paz também é o escudo da alma. Ela te protege das dúvidas e da ansiedade.
Quando o inimigo tenta plantar medo, ela responde com convicção. Quando a mente tenta questionar, ela responde com confiança. É o estado espiritual de quem entende que não precisa mais de sinais, porque já conhece a voz. A paz inexplicável é o selo de quem passou pelo fogo e não se queimou, porque aprendeu a caminhar com Deus dentro dele. É o estágio onde a fé se torna maturidade e o relacionamento se torna descanso. É a certeza silenciosa que diz: mesmo que eu não veja, eu sei que vai dar certo. Essa paz é o ponto onde o desespero morre e a fé floresce. É o lugar onde a alma, antes inquieta, agora se aquieta. Onde o medo, antes tão alto, é silenciado pela confiança. Onde o futuro, antes incerto, se torna promessa. E é nesse ponto que você percebe que o verdadeiro milagre não era mudar as circunstâncias, era mudar você. A paz inexplicável é a presença de Deus se manifestando em forma de equilíbrio. Você sente um descanso que não vem do cansaço, mas da entrega. Uma leveza que não vem da fuga, mas da rendição. E quando essa paz chega, você entende que o novo tempo começou. Porque a paz é sempre o prenúncio da colheita. Deus está te dizendo: agora você está pronto. Agora você confia. Agora eu posso te levar mais longe. Essa é a voz que ecoa dentro do coração de quem passou por tudo e ainda assim escolheu permanecer. A paz não é o fim do processo, é o início da nova fase. Ela é o chão firme onde o novo será construído. O Espírito Santo está te mostrando que não há mais nada a temer. O que parecia caos era apenas o parto da promessa. O que parecia perda era o preparo da colheita. O que parecia silêncio era o ensaio da voz. Por isso, se você sente uma calma diferente, mesmo sem respostas completas, saiba, o céu já se moveu. O propósito está em andamento e nada, absolutamente nada, pode impedir o que Deus já decidiu realizar. A paz que você sente agora é o sinal mais claro de que o novo tempo chegou. E dessa vez, você não vai precisar correr atrás. O que é seu vai te encontrar, porque o seu coração finalmente está pronto para receber. Agora que você entende os sinais, olhe para a sua vida com novos olhos. Tudo o que parecia desordem, silêncio, perda ou espera era, na verdade, o processo perfeito de Deus te preparando para o que vem a seguir. O céu nunca se move por acaso. Cada detalhe, cada lágrima, cada pausa, cada mudança, tudo foi parte do alinhamento. O que parecia fim era apenas o início disfarçado de dor. Este é o chamado para o novo tempo. Um tempo onde você não vive mais movido pelo medo, mas pela fé. Onde você não busca mais sinais para crer, mas crê porque já conhece o caráter de Deus. Onde a pressa cede lugar à confiança e a dúvida dá espaço à paz. O novo tempo não começa quando tudo muda ao seu redor. Ele começa quando algo muda dentro de você. Deus está te chamando para caminhar em uma nova dimensão espiritual. Uma vida onde o controle já não é mais o seu fardo, mas a sua entrega. Onde você para de pedir, Senhor, muda as circunstâncias, e começa a dizer, Senhor, me muda através delas. O novo tempo é a fase onde a sua fé deixa de ser reativa e se torna madura. Onde você entende que o propósito de Deus não é te livrar de tudo, mas te fortalecer para vencer em tudo. O que o céu está te dizendo agora é simples. Pare de resistir ao processo. Pare de lutar contra o que Deus está movendo. Tudo o que Ele tirou foi porque precisava abrir espaço. Tudo o que Ele silenciou foi porque queria te ensinar a ouvir de outro jeito. Tudo o que Ele interrompeu foi porque queria te proteger. Nada se perdeu. Tudo foi parte da preparação. O novo tempo não chega com barulho. Ele chega com paz. É o momento em que o seu coração entende que não precisa mais de provas para acreditar, porque a fé já se tornou natural. O que está vindo é diferente, é maior,
e exigirá de você uma nova postura. Você não pode entrar no novo carregando as dores do velho. Deixe o passado ir. Solte o que Deus já encerrou, porque enquanto você segura o que já foi, o que virá não pode florescer. O Espírito Santo te diz hoje: eu te escondi, te cortei, te refinei e te moldei. Agora eu te envio. Chegou o tempo de andar em propósito, de testemunhar com autoridade, de viver o que antes você apenas orava para ver. Esse é o ciclo da manifestação. É o momento em que o invisível se torna palpável e o que estava sendo gerado em silêncio começa a se revelar diante de todos. Por isso, não olhe mais para trás. O deserto acabou. A prova terminou. Agora é tempo de expansão, de colheita, de favor e de propósito cumprido. E você não vai precisar correr. O que é seu te encontrará, porque o céu já te reconhece. Ore comigo, onde quer que você esteja. Senhor, eu reconheço os teus sinais. Eu entendo agora que cada fase foi parte do teu cuidado. Eu não quero mais lutar contra o processo. Quero caminhar contigo. Faz nascer em mim o novo tempo. Me dá sabedoria para entender, fé para permanecer e sensibilidade para seguir a tua direção. Que a tua vontade seja feita e que o teu propósito se cumpra em mim. Se essa mensagem falou com você, comente. Eu recebo o novo de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que também está passando por uma fase de transição. Porque quando você ajuda outro coração a despertar, o céu acelera o propósito na sua própria vida. O novo começou e você já faz parte dele.